Matemática, regra de 3, composta. Agora ela, inversamente proporcional. Vamos ao exercício. Um motociclista percorre 200 km em 2 dias, se rodar durante 4 horas por dia. Em quantos dias esse motociclista percorrerá 500 km se aumentar 1 hora diária? Então, vamos às grandezas. Quilômetros, dias e horas. Quilômetros abaixo de quilômetros, dias abaixo de dias e horas abaixo de horas. Se observar, eu botei 5 na grandeza de horas. Por quê? Porque ele diz que aumenta-se 1 hora diária. Como as horas diárias eram 4, aumentando 1 fica 5. Entenderam? Pois bem, depois disso, vamos esquecer agora a grandeza horas e trabalhar com a grandeza quilômetros e dia. A grandeza dias sempre será o referencial para ver se é indiretamente ou inversamente proporcional. Então, 200 está crescendo para baixo, enquanto dias está crescendo para baixo. E por quê? Porque se 200 passou para 500 e dias, ele gastava 2 dias para percorrer 200 quilômetros, para percorrer 500, ele vai gastar muito mais dias. Então, quando acontece das grandezas ficarem igualmente para baixo ou para cima, chamamos de diretamente proporcional. Agora vamos esquecer a grandeza quilômetros e vamos trabalhar com a grandeza dias e horas. A grandeza horas está crescendo para baixo, enquanto de dias está crescendo para cima. Por quê? Se ele utiliza 4 horas dos dias dele e gasta 2 dias, né, para fazer uma ação, então 5 horas que ele tira do dia dele para fazer essa ação vai demorar menos dias. Então, a grandeza horas cresce para baixo, enquanto dias cresce para cima. Então, chamamos de inversamente proporcional, porque a grandeza uma cresce para baixo, enquanto a outra cresce para cima, né? Então, veja a equação. Ela seria assim se fosse diretamente proporcional. Mas como a fração 4 e 5 são inversamente proporcionais, então temos que invertê-la. Colocar o 4 embaixo, no lugar do 5, e o 5 em cima, no lugar do 4. Então, ficará assim como se sucede no quadro abaixo. Feito isso, agora o que vamos nos preocupar? Vamos botar um sinal de igual depois da fração onde tem x, no caso 2 por x. No caso, o sinal de igual vai ficar entre os 2 por x e entre os 5 e 4, enquanto que a fração 200 por 500 vai ficar multiplicando com essa fração que tem x. Feito isso, vamos jogar essa fração que está antes do sinal de igual, que não tem x, para o lado direito do sinal de igual. Então, quando a gente joga para o lado de lá, a gente poderia jogar diretamente, certo? Sem mudar nada. Mas eu quero mostrar que, quando a gente faz isso, a gente estava multiplicando por 2 por x, ele vai passar dividindo, certo? Fica 500 por 200. E quando passar para o lado de lá do sinal, como está dividindo, ele vai passar para lá multiplicando, invertendo-se a fração novamente. Que ficará, então, 2 por x igual a 5 por 4, vezes 200 por 500. Feito isso, vamos procurar simplificar as frações, né? No caso desta, o único lugar que pode simplificar é onde está 200 por 500, né? Cortando os zerinhos. Se não tivesse zerinhos, você ia ver se era divisível por 2, por 5, todos os dois números, né? Como não, a gente corta, no nosso exemplo aqui, os zerinhos de cima com os zerinhos de baixo. Feito isso, a fração vai ficar assim, 2 por x igual a 5 por 4 vezes 2 por 5. Então, vamos multiplicar esse 5 vezes 2 em cima e o 4 vezes 5, que dá 5 vezes 2, 10, e 4 vezes 5, 20. Então, nota-se que ficou uma regra de 3 simples. Então, vamos repetir o que fizemos no exercício anterior. Meio pelos extremos, dará o seguinte resultado: 10x igual a 2 vezes 20, 10x igual a 40, x igual a 40 por 10, resultado, x igual a 4 dias. Pois bem, gente, espero que
eu tenha conseguido tirar a dúvida de vocês, né? Já que tinham solicitado, né? Ver a segunda parte da regra de 3 composta. É isso aí. Obrigado por assistir. E não esqueçam de qualificar e classificar o vídeo, tá bom? Era só isso. Tchau, tchau e até a próxima.